tem uma unanimidade dentro da Umbanda, essa é uma delas, salientando que estamos falando de velas para os mortos e não para os santos, orixás e guias. Uma das primeiras coisas que ouvimos de uma entidade ou dirigente quando entramos em um terreiro foi de que nunca, jamais, deveríamos acender velas para aqueles que morreram dentro do lugar onde moramos. Mas como assim exatamente? Sobre velas, fizemos há um tempo atrás um vídeo maravilhoso, o de número 88, onde falamos do seu uso, sua energia, seu significado em nossos trabalhos. Vamos deixar o link dele logo abaixo, na descrição. Basta clicar. Agora, cercar os mortos de luzes não é algo incomum? A própria palavra velório vem do uso de velas quando cercamos nossos mortos com elas por horas, antes de seu enterro. Será difícil encontrar alguma cultura que não faça isso. As informações que encontramos são muito confusas, há muita discordância entre si, lembrando que esse hábito também não é coisa recente. Por exemplo, no Antigo Egito, era comum os mortos serem velados com círios ou candeeiros à base de óleo ou gordura. Os faraós ofereciam candeeiros aos deuses. Em toda a antiguidade, isso era comum. Atualmente, alguns segmentos religiosos condenam o uso de velas aos mortos e até consideram uma atitude antibíblica, dizendo que só existe céu e inferno e, portanto, lembrar ou orar pela alma dos falecidos não teria utilidade alguma. Mas no catolicismo, não. Ele nos fala de algo chamado purgatório. Para os católicos, o purgatório não seria exatamente um lugar, mas um tempo de purificação antes das almas partirem para os planos maiores, no caso, o céu. Esse conceito coincide com aquilo que acreditamos que seja o período de erraticidade de um espírito após a sua morte. Não estamos aqui falando de obsessores, que são os espíritos dedicados ao mal e que ficam próximos ao plano físico, atormentando os vivos. Falamos dessa grande maioria que desencarna e fica extremamente confusa, sem entender o que aconteceu. Esses espíritos chegam em nossas mesas de desobsessão sem acreditarem que já morreram, porque enxergam um corpo neles e têm as suas necessidades. Sentem frio, sentem fome e não compreendem por que os vivos não falam com eles. Muitos guardam revolta e ressentimento. Essa multidão fica na erraticidade, vagando por aí, meio sem rumo. Andam pelo mundo e frequentam nossas residências. Muitos viveram não acreditando em Deus, nos espíritos, em coisa alguma daquilo que chamamos espiritual para compreenderem. E quando convidados a partirem para as colônias espirituais para tratamento, fogem. Grudam-se a esse plano porque sabem que terão de prestar satisfações do que fizeram. Como falamos, não são um nem dois. No mundo no qual vivemos, a grande maioria é assim, ou está em religiões que negam essa espiritualidade após a morte. Há muitas religiões que pregam apenas o aqui e agora, ou são materialistas, aproximando-se muito aos conceitos de satanismo, como vimos em nossos vídeos 86 e 87. Como comentamos há pouco, muitos ficam em nossas residências ou procuram algum amigo ou parente que pensa ou sente igual a eles. São espíritos perturbados e acabam nos trazendo essa perturbação com a sua presença. E não bastando isso, ao serem lembrados,
chamados ou receberem velas em nossos lares, será um convite para sua permanência ali. Nem todo desencarnado pode ou deve ser chamado para perto de nós. Nunca saberemos de fato como estão nossos pais, amigos ou irmãos que morreram. Poderão estar muito bem, cercados de espíritos de luz. Poderão estar muito mal, presos às suas próprias consciências. Nós, médiuns de Umbanda, ouvimos pessoas que juram que não são médiuns, mas depois que parentes ou amigos faleceram, relatam que sentem perfeitamente suas presenças junto de si. Muitas vezes elas surgem cheias de ansiedade, apegos a pessoas e coisas, trazendo ideias de discórdia e ódio. Por tudo isso, nossos guias recomendam tanto que não deveremos acender velas aos mortos dentro de nossas casas ou fiquemos pensando neles, chamando-os para perto. E também guardemos objetos que pertenceram a eles, roupas e outros bens. A regra é que logo seus quartos sejam mudados, dando-lhes uma outra utilidade. Isso ajudará muito tanto a nós no processo de transição do luto, quanto eles que não encontrarão chamados, prendendo-os a esse plano. Falamos em prender? Sim. Falamos muito de obsessores do plano espiritual, mas muitas vezes os obsessores são nós mesmos que nos apegamos exageradamente a alguém. Guardamos suas coisas, chamamos por seus nomes o dia todo ou plantamos um verdadeiro altar doméstico para lembrarmos deles. Isso não é nada bom para ninguém. Nos apegar demais a pessoas que já partiram pode ser um grave defeito. Vamos alimentar um sofrimento inútil. Vamos prender alguém que já poderia cuidar de sua nova vida em um plano muito melhor. E se um dia quiser lembrar de alguém, vá a um terreiro ou igreja e acenda uma vela bem longe de sua casa. Será um ato de amor. Faça suas orações para confortar quem já foi antes de nós. E lembre-se sempre, diga não ao apego, por mais difícil seja. Quem ama, liberta. Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana, um vídeo curtinho, feito com carinho, para você. Então, até a próxima!